E acho que eu lembrei também do John, cara, acho que foi muito legal, porque eu conheci o John no Santos, que eu trabalhei com o Diego Pituca lá em 2019, Aham. 2019, 2020. Aí eles perdem a Libertadores na época. É, e o John era o goleiro, né? O John era o goleiro. E aí ele vai. Depois ele teve uma lesão, se eu não me engano, aí foi pro Internacional. Sim. Aí o empresário dele, o Pedro, gente boa pro cara, falou: Cara, pô, acho que agora é a hora. Eu sempre falo: Bora, John. Não, tava meio resistente. Aí eu falei: Pô, beleza. Ele falou: Cara, acho que agora é a hora. O John tá aqui no Inter. Ele era reserva lá no Inter. Aí começamos a trabalhar. Um mês o John ganhou a titularidade do Inter. Aí fez 14 jogos e arrebentou lá no Inter, agarrando pra caramba. Teve até um jogo dele no Inter e Palmeiras que ele fez umas defesas muito bonitas contra um chute do Endrick. Aí ele vai pro Real Valladolid, né, na Sim. época, e viver aquela experiência do que era a Europa, igual eu te falei. Hoje o John tá lá no É. Nottingham, mas ele passou pelo Real Valladolid, aí aquele frio pra caramba, e É. viver aquela experiência. E aí, quando chegou no final do ano, ele falou: Cara, acho que tem oportunidade pra mim. Falei: Pô, legal, cara, vai viver isso, acho que faz sentido pra você também. Ele veio pro Botafogo. Eu falei: Cara, o Botafogo é um clube que sempre valorizou muito goleiros, né? Sim. Principalmente goleiros pretos. É verdade. É, e eu lembro na minha época de moleque do Wagner, né? O Wagner era lá É. de Nova Iguaçu, sou lá de Nova Iguaçu, depois veio o Jefferson, né? O próprio André ali. E aí, pô, o John se torna um ídolo no Botafogo ali um ano, né? Rápido, E né? aquele moleque que, tipo, lá no Santos, às vezes não tinha tanta credibilidade, né, dos É. torcedores. Hoje, ele é um cara que chegou na seleção brasileira. É. E eu encontrei com ele ano passado lá no jogo do Brasil contra no jogo lá na Inglaterra e ficou trocando essa ideia. Eu falei: Mano, quem diria, né, cara, que a gente chegaria aqui. Então são muitas histórias de superação, né, dentro do futebol. Falo, não é um caminho fácil de ser atingido, é muito desafio, muitos ficam pelo caminho, mas muitos ficam pelo caminho não pela oportunidade, mas por não aproveitar a oportunidade. Eu não estou falando dos caras que não tiveram oportunidade, estou falando dos que tiveram e não aproveitaram, porque acho que futebol é só ir ali treinar 2 horinhas por dia. E eu queria também assim, mostrar que a gente tem muito potencial, mas a gente precisa investir mais nesses nossos atletas, dar mais oportunidade, principalmente para os moleques que estão dentro da comunidade. Sim. A gente está acabando com isso. E isso é um perigo muito grande. Eu falo que o futebol hoje ele está se tornando um esporte caro, um esporte embranquecido. A gente sempre teve muitos jogadores pretos dentro dos campos, mas se hoje você não busca esses meninos dentro da periferia, você vai buscar nas escolinhas, sabe? É. Tem agora, teve um campeonato recentemente, Ibercup, né? Tem esses campeonatos É. grandes de escolinhas, e ali os captadores estão todos eles praticamente. Ele é muito difícil você ver uma peneira dentro de uma comunidade hoje, igual Quase impossível, é. antigamente. E aí a gente vai perdendo esses talentos porque os clubes não valorizam isso. E eu falo que o clube ele precisa ter essa responsabilidade social, porque querendo ou não o clube só existe por causa da sociedade, Sim. né? Então se eu tenho trabalhos assim, eu queria ver mais, sabe, um Flamengo fazendo trabalhos dentro de comunidades, o Botafogo, o Vasco, né? Fazendo trabalhos mais intensivos e não trabalhos esporádicos ou esperar, sei lá, uma Páscoa para fazer um trabalho de entregar uma caixa de bombom. Até os próprios atletas, eu falo muito isso para eles, que vocês podem contribuir muito mais do que Sim. chegar no Dia das Crianças e fazer uma festa. Que o futebol para mim não é só sobre ganhar dinheiro, mas eu vejo o futebol como uma oportunidade de ajudar pessoas, uma oportunidade de ser exemplo para outras pessoas. Por isso que eu falo que eles têm que estudar, porque Sim. muitos só têm o dinheiro, não estudam, não sabem falar, não sabem escrever direito, perdem oportunidades porque não têm a noção do que eles podem se tornar. Sim. Eu tive a oportunidade de palestrar com o Sol Campos, não sei se tu lembra, Sol Campos jogou no Arsenal e na seleção da Inglaterra. Eu palestrei com ele lá em Portugal e eu fiquei impressionado assim com ele, porque é um cara multimilionário,
mas investidor, empresas de tecnologia, ele conseguiu romper essa barreira do futebol. O futebol deu acesso para ele, mas ele foi lá e estudou. Sim. E a gente vê que às vezes o cara não gosta de estudar na base, ele não gosta de estudar, no profissional muito menos. Então, o que a gente poderia fazer de diferente se esses atletas estudassem mais, se educassem mais, até mesmo em questão de combate ao racismo, né, que a gente fala tanto. Eu fico vendo ações muito esporádicas, mas que não mudam essa estrutura, e a gente tem tudo na mão, cara, para fazer isso, sabe? Tem as ferramentas, né? A gente tem as ferramentas. Se você pega aí 10 atletas que têm condição financeira de montar uma fundação, cara, a gente precisa mudar isso na prática. Sim. Como é que a gente faz isso? Vamos trabalhar em cima disso, a gente vai colocar o nosso dinheiro nisso e vamos mudar essa realidade. Por exemplo, a gente tem treinadores que têm capacidade, mas não tem um curso da CBF. São pretos. Pô, e se eu tenho uma fundação com 10 atletas que vai botar ali, sei lá, 50 mil todos os meses, pô, um curso da CBF é 15 mil, sabe? Eu consigo pelo menos em um mês formar 3. Em um ano, quanto que eu não posso formar? Sim. Então, sair desse campo de só ganhar dinheiro e de só ver o futebol como algo poderoso, fama, mas usar ele como uma transformação social. É interessante, né, essa discussão, porque é muito disso, né? A sociedade, hoje em dia, recentemente eu tava dentro de um clube, num condomínio aqui na Barra, e aí tinha uma escolinha só de goleiros. E aí você tinha, sei lá, 15 garotos, todos eles com certeza classe média alta, Sim. classe alta, fazendo ali a escolinha de goleiros. Provavelmente alguém ali vai virar goleiro. Sim. Mas possivelmente tem alguém dentro da maré nesse momento jogando uma pelada lá que deve catar tudo e ninguém nunca vai ver esse garoto. Não tem oportunidade, irmão. E assim, o quanto é difícil às vezes você pegar um moleque que tá lá na maré e como é que ele vai treinar aqui no Ninho do Urubu? Exato. Quantas conduções ele vai ter que pegar? O próprio Silvano contou pra gente do Marlon que eles tinham que sair na época de Bangu e até Laranjeiras para poder levar o Marlon. Ele falou, cara, é uma viagem que assim, você tem que querer muito. Se você não quiser muito, você não consegue ir. E olha só como meu pensamento vai longe, né? Por que o Flamengo não tem uma escolinha dentro da Maré sem pensar em dinheiro, irmão? Sim. Só pensar em captar alguém. Entendeu? Sem pensar em dinheiro, porque hoje as escolinhas virou um negócio. Sim. A escolinha com a marca do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Tá, mas como que a gente pode agir de maneira social? Por pegar, por exemplo, uma comunidade igual a Vila do Cruzeiro, Vila da Penha, por que a gente não pode montar uma estrutura lá? Lá tem, cara, campos de futebol top, você pega no Vidigal, você tem uma estrutura top, mas por que ninguém vai lá? E eu vou muito mais além, sabe? Teve aquela chacina aqui no ano passado, e as pessoas falam assim, cara, você tá defendendo bandido. Não, mano, eu tô defendendo bandido. Eu só acho que a gente precisa ir mais além do que só matar as pessoas. A gente precisa mudar a estrutura. Dificilmente um moleque que mora na Barra, que mora no Leblon, ele vai ter acesso a uma arma de fogo. Ali o cara tá dentro de uma realidade que ele vê aquilo todo dia, irmão. Sabe, eu tenho um amigo aqui na Barra, o Dr. Bispo. Ele tem uma fundação onde ele ajuda médicos pretos a se formar, e ele já formou mais de 30, e ele faz no sacrifício, irmão. Sabe? E aí você imagina um clube, um jogador de futebol, cara, que pode... Ele falou pra mim, Cleito, com 50 mil ajuda muita gente. Então imagina, porque... 50 mil pra um cenário hoje de futebol é nada. Você entende? E dentro de uma realidade de uma comunidade, qual é a esperança daquele menino que tá lá, cara? Ou ele vai ser jogador de futebol, ou ele vai ser chefe do tráfico, cara. Sim. Bom, o MC ou futebol, hoje é MC, Sim. porque os caras conseguem ver alguns rompendo essa barreira. Sim. Então assim, acho que a gente precisa entregar mais, sabe? Hoje você vai num estádio de futebol, é muito caro você assistir um jogo.